Bem, amigos, hoje vamos analisar a Unipar Carbocloro S.A., Unip6, uma das empresas queridinhas da Bolsa para aquela turma que, como eu, e acho que como você, gosta de investir pensando em receber dividendos. Pois é uma das principais ações da carteira do Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física do Brasil, e é uma das ações de relevância para a gente que pensa em renda passiva. Mas será que a Unipar está no preço bom para comprar? Será que a gente pode esperar dela mais dividendos, mais investimentos em crescimentos? Como é que estão os resultados dela? Bom, é isso que nós vamos analisar hoje. Bom, mas antes eu queria que você me dissesse, você já tem a Unipar na sua carteira? Ou você está pensando em colocar? Ou não, você tem curiosidade de saber sobre a empresa, mas não quer investir nela. Está querendo só confirmar o seu entendimento. Bom, me diz, me conta aqui nos comentários. Fala para mim o que é que você está querendo saber e quem sabe a gente não conversa um pouco mais, hein? Bom, e antes da gente continuar, claro, é importante a gente sempre fazer esse aviso. Não é recomendação nem de compra nem de venda. É o que eu vou te passar hoje, é a minha opinião de investidor, uma opinião embasada, naturalmente, mas uma opinião pessoal. Então, assista esse vídeo pensando em aprender, em entender melhor sobre a empresa e não leve como recomendação, porque eu posso estar errado. Então, tome suas próprias decisões. Olha só, então a gente pode começar aqui mostrando o cenário que a empresa destacou na sua apresentação de resultados, né? Conflitos armados pelo mundo, né? Persistência de inflação alta e juros altos, não só no Brasil, que já até começou a arrefecer, mas no mundo, né? Desafio de competitividade, importações em alta, quer dizer, empresas de fora concorrendo com a Unipar aqui no Brasil, né? No cenário interno, a companhia destacou que o nível de utilização do produto que ela vende está reduzido, né, 65% nos 8 meses de 2023, queda no consumo interno e aumento da concorrência com os importados. Então, de fato, a companhia foi sincera, já destacando aqui o cenário desafiador. Isso aqui pode ser uma oportunidade, tá? Porque o cenário é desafiador hoje, mas não necessariamente daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos continuará assim. A gente sabe que o mercado vive de ciclos, né? Então, é nos ciclos desafiadores, nos ciclos mais difíceis que a gente identifica as boas empresas. Porque as boas empresas, elas enfrentam bem a crise. Elas não dão prejuízos grandes na crise, elas não ficam super endividadas na crise, elas não ficam correndo risco de falência na crise. Bom, então vamos lá. Aqui, ó, continuando, a empresa destaca preços dos seus produtos aqui, né? Veja que o PVC vem caindo de 2022 para cá, embora em 2023, ó, já esteja aqui mais ou menos numa estabilidade, né? Porém, a soda vem com uma queda de preços, né, de mais de 40% de 2022 para cá, né? E aqui, ó, nessa última linha de tendência aqui, ó, vem com uma queda de 32%. Então, de fato, é sim um momento de pressão em cima da Unipar. Será que ela está reagindo bem a essa pressão, hein? Vamos ver. Olha só, ela está com uma capacidade média de 81% nas suas 3 plantas, né? A gente sabe que a Unipar tem uma planta em Cubatão, tem a planta Santo André e a planta Bahia Branca, né? E veja, ó, que todas elas estão, ó, aqui em cima, você pode ver, né? Entre 77% e 84% de capacidade. Então veja que a companhia está trabalhando aqui, em média, com 4/5 de sua capacidade instalada, né? Veja que realmente o mercado se retraiu. Mesmo assim, a empresa continua investindo. Perceba que ela divulgou, né, investimentos totais na ordem de 1 bilhão e 300 milhões. Esse aqui de baixo, ó, muito interessante. É um projeto que a Unipar tem para deixar de trabalhar com mercúrio até 2025. Tá? A Unipar não polui o meio ambiente com mercúrio, toda a operação de mercúrio é interna dentro das suas plantas, ela não despeja no meio ambiente, mas mesmo assim ela quer até 2025 substituir esse método de produção para não trabalhar com esse mercúrio que a gente sabe é perigoso para o meio ambiente. Né? Bom, ela destaca aqui a expansão da produção de cloro e soda, obras para uma nova planta, né, a planta de Camaçari com investimento de 234 milhões previstos, né? E também, ó, lá em cima, modernização e melhorias com o aumento da sua capacidade instalada, né? Lá na planta de Bahia Blanca houve um aumento, está havendo um aumento de capacidade. Outro ponto muito importante que a companhia destaca é a sua transição energética. A gente sabe que para produzir, né, cloro e soda especialmente, há uma necessidade de uso intensivo de energia elétrica e a gente sabe que esse será o grande gargalo das empresas nos próximos anos. Mas a Unipar tem saído na frente fazendo a sua transição energética, né, trazendo aí a sua autossuficiência, a sua autoprodução de energia, né, em três linhas de operação. Né? Lá em Cajuína, com energia solar, em Tucano, com a energia eólica, né? E lá em Cubatão, com a unidade lá do Sol. Então veja que a companhia está procurando aí, né,
se tornar autossuficiente na produção de energia, o que representará no futuro uma racionalização de custos muito melhor, tornando a companhia mais competitiva, né? Aqui a gente vem para os efeitos da crise. Veja que houve uma queda de receita expressiva, né? A gente sabe também que 2021 e 2022 foram anos fora da curva, tá? Em que a companhia faturou muito e lucrou bastante, gerando bastante caixa, né? Então veja que no terceiro trimestre de 2022, a Unipar já tinha gerado ali 1 bilhão e 900 milhões de receita, né? E agora no terceiro trimestre de 2023, esse número caiu para 1 bilhão e 300 milhões, né? É uma queda sensível de receita, né? Menos 600 milhões de receita. Mas se você olhar, né, do segundo para o terceiro trimestre, já houve um avanço aí de receitas na ordem de 50 milhões, de 1 milhão 310 para 1 bilhão 360, né? Veja que os efeitos do terceiro trimestre, aqui embaixo nessas setinhas, né, no resultado da companhia, em relação ao terceiro trimestre de 2022, né, caiu tanto o volume de vendas como o preço, né? Já em relação ao segundo trimestre de 2023, caiu o preço, mas o volume já vem aumentando, né? O que nos dá uma esperança de que a gente tenha chegado aí no fundo, né, dessa queda de receita ou perto disso, tá? Bom, destacando aí a composição da receita, né, são 3 produtos principais, né, o cloro e derivados do cloro, com em torno aí de 19% da receita da companhia, a solda cáustica, né, que varia aí entre 34% e 40%, e o PVC, que varia entre 40% e 47% da receita da Unipar, né? Então são esses 3 produtos principais. Veja que o EBITDA da companhia, a geração de caixa, também vem reduzindo, né? Tanto para o terceiro trimestre de 2022, como para o segundo trimestre de 2023. Mesmo assim, a companhia gerou, no terceiro trimestre, 283 milhões de caixa, né? De caixa, né, nas suas contas. Novamente aqui, os efeitos, né, em relação a 2022, queda tanto de volume como de preço, mas a gente vê o volume se recuperando entre o segundo e o terceiro trimestre desse ano. Porém, olha só que interessante, né? Eu gosto quando vejo isso. Veja que a companhia enfrentou um cenário desafiador, né? Preços caindo, volume de vendas caindo, mas presta atenção ali no lucro, Terceiro trimestre de 2022, 198 milhões de lucro. Segundo trimestre de 2023, 186 milhões. Terceiro trimestre, 191 milhões. Então veja que a companhia ela consegue manter a sua margem de lucros, reduzindo um pouquinho, mas mesmo assim enfrentando bem. E isso aqui nos mostra que talvez o período mais desafiador já tenha ficado ali no primeiro semestre de 2023. E aí, por fim, a companhia destaca aqui 2 metas bastante interessantes. Primeiro, olha só, dobrar de tamanho. Então a empresa está trabalhando para crescer e expandir para outras regiões do mundo. A gente sabe que o produto da Unipar é um produto que não pode percorrer grandes distâncias de transporte, porque é corrosivo, tem risco de explosão e tudo mais. Então a limitação entre o local onde ela produz e o local onde ela distribui os produtos é uma questão estratégica. E, aliás, é uma vantagem competitiva da Unipar em relação aos seus concorrentes aqui no Brasil. Mas veja que para ela crescer, para onde é que ela está mirando? Em levar novas plantas, novas unidades para outras regiões do mundo, né? Então, um plano bem interessante da Unipar, que pode torná-la uma empresa ainda mais interessante no futuro. Porque se ela vai expandir para outras regiões, isso significa que ela está visando, procurando ter o quê? Receitas em dólar, né? O que é muito interessante para nós. Veja que quem investiu na Unipar há 5 anos R$1.000, hoje tem R$3.700. Um histórico de rentabilidade muito interessante. Mas veja que quem investiu de um ano para cá já está tendo prejuízo, né? A empresa cresceu muito no longo prazo, mas nos últimos 12 meses aí vem sofrendo, né? Tanto pelo seu mercado, que tem ficado mais difícil, como também pelo reflexo disso nas suas cotações, tá? Bom, então pode ser que haja uma oportunidade aí, vamos ver, né? No quesito renda passiva, né, nós temos aqui a cotação da empresa em R$73 na data que eu estou gravando esse vídeo, o que representa um lucro baseado nesse preço em torno de 10,20%. Nos últimos 12 meses, a companhia pagou 9,44% de dividendos, o que representa um payout de 92%, né, ao preço de hoje. Tá? Provavelmente, quando você estiver vendo esse vídeo, esse percentual de dividendos aí já vai ter se reduzido, né, porque tem uma distribuição que aconteceu há quase 12 meses atrás. Então, nós estamos na expectativa de que a qualquer momento a Unipar venha a divulgar um novo pagamento de dividendos, né? Mas acredito que não será tão grande como no ano passado, em torno de 92% de payout, isso considerando o preço de hoje, né? Na época, esse payout ainda foi maior. Tá? Por quê? Porque a companhia está mirando investimentos. Embora ela tenha caixa, né? Ela está mirando investimentos. Então, não espero um dividendo muito alto, mas espero bons dividendos da companhia, né?
né? Veja o que eu estava falando, 2021 e 2022 foram pontos fora da curva, em que a companhia conseguiu lucrar muito, surfou a onda do mercado. Mas você pode ver que, embora esse lucro da companhia, o lucro por ação, esteja caindo nos últimos tempos, né, nos últimos 12 meses, ainda assim, o percentual, o volume ainda é maior do que a sua média. Tá? Então, a companhia vem, sim, numa trajetória de crescimento. Ela aproveitou ali 2 anos de pico, mas se a gente excluir esses 2 anos, a linha de crescimento de lucros da companhia é constante. Né? Veja que se prevê aí em torno de 7% de R$ 7, né, de lucro por ação esse ano, né, o que está acima da média de 5,74 dos últimos 10 anos. Aí, né? Então, quanto à precificação, hoje o PL da companhia está revelando aí um preço por lucro de 9,7 anos. Quer dizer, o dinheiro que você paga hoje numa ação voltaria em 9,7 anos pelos lucros da companhia. Tá? Ela é capaz de gerar lucros nesse patamar. Né? Não está um índice, na minha visão, barato, tá? Mas está um índice ainda muito interessante. Tá? Em relação ao preço pelo patrimônio, você está pagando aí uma ordem de 2,99 vezes o patrimônio, né? 2,91 vezes o patrimônio. Também não está super barato, tá? Está razoável. Um preço por caixa gerado em 4,8 anos e um preço por receita de 1,21 anos. Tá? Então, aparentemente, nos preços atuais, a companhia não tem uma grande margem, não está muito barata, não. Podemos dizer que ela está aí na média. Né? Na média. Bom, o PL, a gente vê que vem crescendo. Né? O PL da companhia histórico ali em torno de 6,97, hoje estamos com 10. Né? Então perceba que quando os lucros da companhia tiveram um pico de alta, o PL caiu. Né? E à medida que essa lucratividade vem retornando para os patamares de crescimento histórico, o PL vai subindo. Né? Então por isso a companhia não aparenta estar muito barata nesse momento. Mas veja que o crescimento de receitas está demonstrado. Veja que mesmo ela saindo dos picos ali de 2021 e 2022, nos últimos 12 meses, vem com crescimento dentro da linha ali de tendência. Né? Então a companhia vem crescendo receitas. Do mesmo jeito, o EBIT, né, a geração de caixa. Veja que houve grandes picos de geração de caixa, a companhia se capitalizou muito em 2021 e 2022, mas veja aqui que nos últimos 12 meses ela vem seguindo dentro ali da linha de crescimento. Tá? Quanto à rentabilidade, nós temos aqui números, na minha visão, muito bons. Né? Lucro bruto de 38%, lucro operacional de 24,82%, lucro líquido em 12,5%, né? Competitivo aí com a nossa Selic. Né? Lucro sobre o patrimônio de 30%, lucro sobre o capital investido de 25%. Então, excelentes números de rentabilidade. Né? Veja que mesmo impactada por um período de crise, a companhia vem apresentando índices de rentabilidade muito decentes, o que mostra que ela continua se capitalizando ainda mais, o que a deixará mais forte para aproveitar o ciclo de alta quando o mercado voltar nos seus produtos. Né? Veja aqui que a margem bruta, eu acho isso muito interessante. Né? A companhia teve um pico de crescimento com margens ali de 44%, que são muito altas, né? Mas veja que mesmo aqui no cenário desafiador, se você traçar uma linhazinha ali, ela vem ascendente, ganhando margem no longo prazo. Né? Na margem líquida a gente vê uma estabilidade, o que é bom também, porque a gente vê que a companhia tem um equilíbrio na sua lucratividade. Né? Ela cresce, mas vem mantendo margem de lucro constante, estável. Olha só, o retorno sobre o capital do investidor vem crescente nos últimos anos, aproveitando os picos, mas numa linha crescente. Né? O retorno sobre o investimento também, né? Um pouquinho ali, inclinado para cima, crescente, né? Aproveitando novamente picos, mas mesmo no cenário desafiador, crescente. Né? E isso aqui, veja como a companhia se posicionou nesse momento. Né? Veja que ela teve picos de receita, picos de lucro, e aí, se fosse uma empresa, né, de uma visão mais curta, o que ela teria feito? Teria crescido, né, sem muita sustentabilidade, teria se endividado, no afã de ganhar um mercado. Ora, como é que você vai fazer uma estratégia para ganhar o mercado, para aumentar a sua capacidade de produção no momento em que o mercado está se retraindo? Não teria sido bom, né? Então a empresa não se endividou, ela gerou foi caixa. Veja que a situação da companhia, hoje ela tem uma dívida bruta de 1 bilhão e 330 milhões. Porém, ela tem um patrimônio de 2 bilhões e 800 milhões. Ou seja, quase mais de 2 vezes a sua dívida. E melhor que isso, veja, disponibilidades de 1 bilhão e 600 milhões. Isso significa que se hoje a companhia pagasse todas as suas dívidas, ainda ia sobrar 260 milhões ali no caixa da companhia. A dívida líquida, negativa. Então veja que é sim uma companhia que ela se segurou, não se deixou levar pela euforia no momento de alta, fez caixa, reduziu dívida, procurou eficiência, porque está com margens ainda muito boas, margens excelentes. E agora como é que ela está? No momento que o mercado está numa depressão, preços caindo, volumes caindo, o que ela tem?
capital, caixa, dinheiro, seja para pagar dividendos, seja para investir. E aí a gente vê a visão de longo prazo da gestão, que pretende dobrar de tamanho nos próximos 10 anos e expandir para outras regiões do mundo. E a gente vê que a estrutura de capital da companhia está bem alinhada com essa estratégia. A Unipar está posicionada nesse momento para crescer. Tem margens, tem caixa, e não tem dívida. Veja que essa dívida aqui, ó, é alongada, está muito controlada, né? Uma dívida que ela teria como pagar hoje, mas mesmo assim, ó, ela vai levar aí 5 longos anos para fazer frente a essa dívida. Muito bacana, né? Veja, ó, que a dívida líquida, ao longo dos anos, ela vem sendo reduzida, né? Hoje a Unipar se tornou uma companhia madura, está prontinha para dar uma crescida boa, né? Tem crédito, tem capital e tem margem para crescer. Veja que a liquidez corrente dela vem numa linha de tendência ao longo dos anos, né? Hoje a liquidez corrente está em 1,9, quase 2 vezes a sua necessidade, né? E aqui nós temos esse checklist tirado lá do site Investidor 10, né? Que mostra como essa empresa é premium, né? Veja lá, tem mais de 5 anos de bolsa, nunca deu prejuízo, muito interessante, né? Você investir, cara, numa empresa que nunca deu prejuízo, você quer uma avaliação de risco melhor do que essa? Uma empresa que deu lucro nos últimos 20 trimestres, uma empresa que pagou pelo menos 5% de dividendos ao ano, uma empresa que tem um retorno de investimento acima de 10%, que tem dívida menor do que seu patrimônio, que aumentou receita nos últimos 5 anos. Veja, ó, o aumento de lucros não está marcado aqui, por quê? Porque houve um pico em 2021 e 2022, mas se a gente olhar lá para os últimos 5 anos, a gente vai ver que cresceu sim, tá? Uma empresa que tem liquidez acima de 2 milhões e é bem avaliada pelos usuários lá do site Investidor 10, ou seja, é uma empresa premium para quem quer ter um investimento com visão de longo prazo. E veja que é uma empresa que cresce, eu sempre digo, tá? É um mito essa história de que empresas de valor não são empresas de crescimento, tá? Empresas de valor, olha aqui, elas crescem, só que elas crescem sempre, né? Elas crescem sempre, elas não são iguais àquelas que dão uma crescida enorme e depois é só linha abaixo, dando prejuízo. Ó, veja que nos últimos 5 anos houve um crescimento de 19% nas receitas, mesmo a gente considerando o cenário desafiador de hoje, tá? Mas olha só, nos lucros, temos aqui um crescimento de 20% de lucros nos últimos 5 anos. Então, vamos para a nossa avaliação, né? Chegando aqui nos finalmente, né? Primeiro, margem de segurança. Ó, o Graham está dizendo que não tem margem de segurança, não. Na fórmula de Graham, a companhia já estaria até um pouquinho mais cara, tá? Já pelo método Bazin, não. A gente teria hoje aí uma margem bem razoável. Por quê? Porque a companhia pagou dividendos nos últimos 12 meses, tá? Bons dividendos, né? Então, pense o seguinte, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, tá? Essa fórmula aqui do Bazin, ela está dando uma grande margem, por quê? Porque ela está considerando os dividendos altos de 2022, que talvez não se repitam agora em 2023. Essa margem não é tão alta assim se a gente olhar para frente, tá? Já o Graham, tá? Ele também está esticado para baixo. Por quê? Porque ele está observando aqui o aumento de PL da companhia, né? Por quê? Porque a gente sabe que teve pico de lucros em 2021 e 2022. Então, o Graham está usando aqui, na fórmula dele, né, o lucro que foi, vamos dizer assim, entre aspas, não recorrente, tá? Então, na minha visão, a companhia ela não está nesse momento nem cara e nem barata, tá? Ela não está oferecendo assim uma grande oportunidade de compra. Eu que já tenho na minha carteira, estou mantendo, não estou aumentando posição nesse momento, mas também eu não vejo ela cara, né? Não vejo ela cara, especialmente porque estou vendo que nos próximos anos o mercado vai se recuperar e ela vai voltar a ter aqueles lucros. Então, olhando para frente, eu penso que é uma companhia para você ou manter ou aumentar a posição. Particularmente, acho que ela está no preço hoje e aí não estou aumentando posição. Tá? Vamos para as conclusões gerais do vídeo? Bom, mas antes, ó, já faça aqui a sua chamada, né? Se inscreva no canal, cara, para você ficar recebendo no seu YouTube as recomendações aqui do canal, os vídeos novos que eu vou postar. E mais do que isso, ó, indica um ativo. Qual é aquela empresa aí da sua carteira, aquela sua ação que você gostaria que eu analisasse? Diz aqui embaixo nos comentários que eu coloco ela na nossa lista para os próximos vídeos, tá? Mas vamos para as conclusões. Bom, de fato, é uma empresa que está enfrentando, ó, um cenário adverso em 2023, né? Com resultados de receita e volume de venda em queda, porém, né, com margens ainda muito saudáveis, aliás, margens excelentes na minha visão. Além disso, é uma empresa que soube aproveitar bem o bom momento, né, e está com um endividamento baixo e bem alongado. Né? Hoje a companhia tem mais dinheiro no caixa do que dívida para pagar, o que é excelente e demonstra um grande espaço para que ela cresça nos próximos anos. Né? Essa boa posição de caixa é uma vantagem competitiva muito forte da companhia. Né? Também, por falar em vantagem competitiva, a gente sabe que a Unipar tem uma vantagem operacional competitiva, que é o fato de as suas plantas estarem perto do seu mercado consumidor. E isso a coloca na frente dos concorrentes. Tá? Outra vantagem competitiva são os investimentos na área de modernização das plantas, né? Ampliação das plantas de produção e a transição energética. Então a gente vê que é uma companhia que está bem posicionada no quesito ESG também. Né? É uma companhia que não polui, é uma companhia que
afeta positivamente a sua comunidade, é uma companhia que está passando para a produção autossuficiente de energia sustentável, é uma companhia que vai eliminar nos próximos 2 anos o mercúrio da sua linha de produção. Então, é uma empresa que, além de ser ESG, é uma empresa que tem feito fortes investimentos no seu crescimento para o futuro. Tá? E os indicadores de precificação estão levemente acima da média. Então, como eu disse, não estão baratas, né? Ainda que o método Bazin esteja apontando certa margem de segurança. E aí, o que você acha, hein? Vale a pena manter a Unipar na sua carteira? Eu acho que sim, já te dei aqui a minha opinião, né? Mas você vai manter? Você vai comprar? Você vai vender? Me diz aqui nos comentários. Eu quero conversar, hein? Um grande abraço e até o próximo vídeo.